Bom dia, amados, queridos, bom dia, com muita alegria na presença do Senhor. E hoje, mais um dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu para compartilharmos esse devocional. Uma palavra linda do Senhor para os nossos corações, onde o título fala um passo de cada vez. Uma boa tarde, boa noite para quem acompanha em um outro horário. Que o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações nessa manhã, E essa palavra de hoje nos chama a não ficarmos presos, nos fracassos ou sucessos do passado, mas que nós possamos ficar continuamente concentrados em uma vida que glorifica ao Senhor, que nós possamos estar sempre caminhando para o alvo, que é Cristo Jesus, e nós possamos estar focados em uma vida que glorifica o nome do Senhor. Em tudo que fizermos, onde formos, por onde andarmos, que o Senhor seja reconhecido em nossas vidas. E vamos para a nossa leitura de hoje, que está em Filipenses 3,13, que fala assim: Irmãos, junto a mim, não julgo havê-los alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o prêmio que alcançaremos, a soberana vocação em Cristo Jesus, o alvo que Cristo, e alcançaremos a eternidade se prosseguirmos caminhando com um objetivo, em ter uma vida que glorifica a Deus em todo o tempo. Nossa leitura de hoje fala assim: a disciplina é algo fundamental em vários aspectos da nossa vida, pois organiza as ideias, traz sentido às prioridades e as que realmente traz sentido às prioridades e ao que realmente é importante, além de fazer com que a procrastinação passe longe de nosso dia a dia. Tenho aprendido que o segredo para vencer a falta de foco é alcançar os objetivos e está diretamente relacionado aos pequenos desafios. Na escada da vida, devemos subir um degrau de cada vez. Quando tentamos dar passos maiores do que conseguimos, corremos um risco de tropeçar e cair. No texto que lemos, Paulo deixa claro que estava constantemente caminhando, prosseguindo em direção ao seu alvo, que era completar seu propósito aqui na terra e alcançar sua salvação. Nosso maior propósito na terra, queridos, é alcançarmos a salvação. É claro que o Senhor nos dá uma boa medida, sacudida e transbordante de todas as coisas nessa terra. O Senhor quer que nós vivamos o melhor dessa terra. O Senhor não nos deixa faltar nada. O Senhor nos supre em tudo, Mas o nosso alvo principal, o propósito principal é alcançar nossa salvação, como diz Paulo aqui, prosseguindo em direção ao seu alvo, com que Paulo deixa claro que estava constantemente caminhando, prosseguindo em direção ao seu alvo, que era completar o seu propósito aqui na terra e alcançar a sua salvação. Quando nos comprometemos com grandes desafios, precisamos honrá-los, e para conseguir superá-los é necessário saber que lidaremos com pequenos obstáculos todos os dias. Gosto de usar o exemplo de Davi para ilustrar os humildes começos. Pois antes de vencer o gigante Golias e se tornar um grande comandante de uma nação, viveu por muitos anos no campo, cuidando zelosamente das ovelhas do seu pai, sem ser visto por ninguém, mas foi lá que ele viveu experiências que o moldaram. Pode ninguém estar vendo você, querido. Deus está te vendo e Deus está te dando experiências únicas, experiências que te moldam para estar dentro do propósito do Senhor para a sua vida.
Hoje o convido a valorizar os pequenos começos. Talvez você esteja sentindo que atualmente está fazendo coisas pequenas e sem expressão, como Davi cuidando de um pequeno rebanho, mas saiba que Deus o colocou onde você está. E é porque é exatamente nesse lugar que você irá aprender, amadurecer e crescer. Suba pacientemente cada degrau da vida, porque no tempo certo, Deus Pai confiará grandes coisas a você. Você vê que parte linda, né? Essa parte aqui vamos ler novamente. Hoje eu convido a valorizar os pequenos começos. Talvez você esteja sentindo que atualmente está fazendo coisas pequenas e sem expressão, como Davi cuidando de um pequeno rebanho, mas saiba que se Deus o colocou onde você está, é porque é exatamente nesse lugar que você irá aprender, amadurecer e crescer. Suba pacientemente cada degrau da vida, porque no tempo certo Deus Pai confiará grandes coisas a você, passo a passo, devagarinho, né? Nós estamos construindo na rocha, não estamos fazendo a nossa construção na areia, que quando vem o vento e sopra e leva tudo. Não, estamos firmados na rocha que é Jesus e pacientemente, passo a passo, estamos caminhando, crescendo, amadurecendo para a glória do Senhor Jesus. Nossa frase do dia de hoje diz assim: valorizar os pequenos começos nos prepara para grandes conquistas, e a nossa palavra-chave é crescimento. Queridos, esse devocional de hoje me faz voltar um pouquinho atrás nesse processo, né, que passamos durante esse ano, desses 2 lutos, da recolha do meu irmão e da minha mãe. O Senhor me deu algumas direções e uma delas foi fechar o meu ateliê dia 25 de outubro de 2024, e assim eu fiz. Fechei o ateliê do jeito que o Senhor pediu, e no dia 26, né, um dia depois que eu fechei o ateliê, eu subi no monte de manhã para orar, e eu fiz um culto de ação de graça no dia 25, só que eu não convidei uma multidão de pessoas, eu não fiz uma divulgação para estar fechando o ateliê, para dar aquele culto de ação de graça. E quando eu cheguei em casa no dia 25 à noite, eu falei: Senhor, me perdoa, eu não fiz direito, assim, eu acho que eu devia ter convidado mais pessoas, eu devia ter feito um movimento grande, né, um movimento assim, enfim. Nós às vezes pensamos que a gente que tem que fazer algo, mas nós colocamos o pé no caminho e quem faz é o Senhor, da maneira dele, né? E ali no monte, no outro dia de manhã, no dia 26, o Senhor me deu a palavra em Zacarias 4:10, do 4, do 1 até o 10. E ali naquela palavra, né, no resumo de Zacarias 4:10 fala, né, não menospreze os pequenos começos, não despreze os pequenos começos, porque a semente foi plantada. Eu vou ler aqui com vocês o que está dizendo em Zacarias 4:10, que diz, né, fala sobre esse devocional de hoje, que fala assim, ó: não despreze os pequenos começos ou a sua fé, a semente de Deus que há em você. Pois, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, ela tem o poder de mover montanhas. Primeiro era só a semente fincando na estaca, mas depois viria o prumo conferindo o alinhamento das paredes. Os 7 Espíritos de Deus movem-se pela terra, buscando os fiéis e constantes, para por meio deles concluir a vontade do Senhor. E o Pai, queridos, Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esse papelzinho aqui é o resumo que eu fiz da palavra de Zacarias 4:10, aqui embaixo onde eu risquei de rosa, no dia 26/10, que o Senhor me deu essa palavra. E então eu fiz esse rascunhozinho, eu até coloco assim na minha penteadeira, eu coloco ali assim, e ali fica, e eu sempre me lembro, né, de não desprezar os pequenos começos, né, porque a obra,
o Senhor vai fazendo aos pouquinhos em nossas vidas, vai nos mostrando e a gente vai crescendo, amadurecendo e aprendendo cada dia mais, porque não é a gente que faz, é o Senhor que faz, a gente só se disponibiliza, né? Como aquele louvor que diz: eis-me aqui, estou disponível, então usa-me, Senhor, para o teu chamado, para a tua glória. E como eu vou dizer não, né? Se o Senhor me deu a direção da obra, se o Senhor tem me dado orientações, né? Então, queridos, que nós possamos estar na presença do Senhor e que nós não desprezemos os pequenos começos, ainda que você ache que não está fazendo nada, que está fazendo pouco, ou que, enfim, acredite, né, que nesse tempo você está crescendo, você está amadurecendo, você está aprendendo, né? E com certeza, como diz o devocional aqui no finalzinho, né? Fala assim: Deus o colocou onde você está, e porque é exatamente neste lugar que você irá aprender a amadurecer e crescer. Suba pacientemente cada degrau da vida, porque no tempo certo Deus Pai confiará grandes coisas a você. Então, queridos, vamos subindo pacientemente os degraus e no tempo certo o Senhor vai confiar uma grande obra em nossas mãos e que tudo seja para a honra e glória do nome dele, porque não somos nós que fazemos, como o devocional de ontem estava dizendo, né? Temos que estar presos em Jesus, que é a videira, né? E nós somos os ramos, e que quando o ramo está separado da videira, ele não consegue frutificar, mas que possamos estar muito, muito presos, ligados à videira verdadeira que é Jesus, e assim possamos crescer, amadurecer, aprender, e logo, logo o Senhor nos colocará uma grande obra em nossas mãos. O importante é que nós estejamos caminhando na presença dele dia após dia e que a nossa vida glorifique a ele, que as pessoas possam ver Jesus em tudo que a gente fizer, por onde nós formos, porque na verdade o nosso foco, o nosso alvo principal é a eternidade, é a salvação. Beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus, e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova reflexão do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.